Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Tudo bom. De onde é que você está falando? Tô falando aqui do home theater aqui, ó, de casa aqui, ó. Parece um teatro, parece. Então. É, isso aí. Muito, muito legal esse cenário. É. Agora, como é que é lançar um disco no meio de uma pandemia? Rapaz, esse disco estava até na gaveta há um tempo, né? Que a gente gravou e deixou alguns meses aí, né? Quando vamos lançar? Aquela indecisão, até que a gente decidiu, vamos lançar na pandemia. Tá todo mundo em Uhum. casa querendo conteúdo novo, tá todo mundo querendo Sei. ouvir música, assistir filme, né? Então a gente Aham. teve essa ideia, né? Agora, esse disco você parte mais para uma produção autoral, né? Eu estava escutando os seus discos hoje. Você tem, acho que só duas regravações, que é a Doida Demais, do Lindomar Castilho, e Feiticeira, né? Do Carlos Alexandre. Não, tem também Boate Azul. Meu Ex-Amor, do Amado Batista, Hum, e tem também Bote Azul. Bote Azul, Boate que a gente Azul. uma versão bem legal. Essa do Amado me pegou. Eu gostava mais daquela que ele matava o filho, que o filho entregava o boletim, você lembra? Nossa, era É, boa. é isso mesmo. Aliás, o Amado Batista era um serial killer, né? Porque ele mata a mulher no Amor Perfeito, mata o filho, é um. Ele é, se não mata, ele leva pra cadeira de roda, né? Agora, Vika, eu tava pesquisando a tua biografia, você tem uma história muito sui generis, né? Porque você queria ser artista e a tua família te obrigou a fazer engenharia, né? Na verdade, não foi bem a família brigou, mas eu sou de uma família tradicional, assim, tradicional no sentido assim, minha mãe é professora, meu pai tem diploma, o que você vai estudar para fazer? Eu tenho que estudar uma profissão das profissões tradicionais. Não, você Uhum. cantor, que vai ser cantor nada, rapaz, tem que trabalhar. E aí tive que dividir um pouco disso, né, da engenharia, que também eu sempre gostei de fazer, mas claro, não é a mesma paixão, né? A música é uma paixão, é algo que é uma doença crônica que eu falo, você não consegue Uhum. se curar, né? Então, nessa coisa a gente foi até que conseguimos conciliar um pouco, por um período conciliar as duas profissões, né? Terminei a engenharia jovem, com 22 anos, aí fomos conciliando, até que a música acabou avançando e a gente hoje consegue viver da música, né? É louco, né? Porque a gente é praticamente. Eu tenho um pouco mais de idade que você, eu tenho 53, você tem 45, né? Sim, E a gente é daquela época que você falava assim, poxa, pai, eu vou cantar. Ah, vai cantar? Tá, e você vai trabalhar com o quê, né? é isso mesmo. Até hoje, Eles não consideravam profissão, né? até hoje tem isso, isso é uma pena, né? Porque, na verdade, a desvalorização da profissão de músico ainda existe. Você, às vezes a gente é contratado para fazer festas, tal, ou hoje a gente recebe cotações de fazer eventos. Os caras falam assim, não, mas quanto? Tudo isso? Mas é só para tocar uma musiquinha lá para mim e tal. Ninguém imagina. A maioria dos músicos amigos meus, para você ter uma ideia, isso não é mistério para ninguém. Eles têm equipamentos, guitarras e equipamentos que custam 10 vezes o valor do carro deles. Sim. Então eles têm um uninho velho lá que leva equipamentos que custam 100 mil reais, entendeu? Para o É. cara pensa fazer, desempenhar a sua profissão decentemente, com seriedade. Porém, muitas pessoas que recebem a música não têm a mesma seriedade, né? Não encaram com a mesma valorização que deveria encarar, né? Agora, na tua biografia diz que você começou a descobrir a famosa música brega, que na minha época não era nem chamada de brega, era chamada de cafona, né? Exato. Quando você tinha 12 anos, né? Agora, como é que você inventou esse personagem, o Rodrigo José, né? Como é que o Rodrigo José nasceu? Ele já existia na tua cabeça? Como é que você foi montando ele? Porque tem um pouco de Elvis, tem um pouco de Roberto na fase Jovem Sim. Guarda, um pouco, sei lá, de Falcão, um pouco de Eu acho, uma sim, eu acho impostura que de Reginaldo nem Rossi. tem muito de criação, é muito mais a ver com independência. Eu acho que chegou um momento na minha vida onde eu pedi independência de tudo que é modismo, de todas as coisas que a sociedade pede para que a gente seja, o que a gente faça, né? No momento de estresse ali, desacreditando um pouco na vida, né, como as pessoas vivem, como o mundo de hoje, né,
a sociedade, né, o capitalismo, né, como a gente vive. Então, um pouco desacreditado disso tudo, eu comecei a pensar em buscar felicidade de verdade, sabe? Então, esse pedido de independência que aconteceu foi uma coisa natural e eu me agarrei a tudo que eu amava, né, na música. Eu sou da cidade americana, a americana tem essa tradição, essa cultura, né, dos filhos de americanos, netos de americanos. Então, o Sim. blues, o rock, o soul sempre estiveram aqui nas bandas aqui da região. Então, eu sempre gostei desse som, dessa sonoridade. E, ao mesmo tempo, me apaixonei pelos artistas da música verdadeiramente popular. Eu falo verdadeiramente popular porque se há algo de popular na música brasileira, são esses caras que representam, né? Que contam essas histórias da vida cotidiana do povo, contam as histórias de amor reais mesmo, as tragédias, paixão pela prostituta, seja lá qual for a história, Sim, sim. eles não têm vergonha de contar. Então, na verdade, foi um pedido de independência disso tudo. Eu mergulhei nesse mundo. No começo da música, eu fazia Elvis, né? Por ter a voz mais grave, enfim, gostar um pouco disso. Eu fazia Elvis. Então, foi natural essa soma de tudo. As camisas que meu pai vestia nos anos 70, né? Então, Aquelas roupas da Ducal, né? Exatamente. Então, um pouco disso tudo acabou fazendo parte. Eu comecei a ver sentido, sabe, Sérgio? Comecei a ver muito mais sentido na vida das pessoas, como meu pai, as pessoas um pouco mais antigas, sabe? Eu comecei a ver verdade na modo de vida deles. Eu comecei a ver verdade na música da época e que eu não vejo hoje, sabe? Eu não vejo a verdade na música atual. Pode ser um preconceito, mas eu não consigo me apaixonar, né, por coisas novas. Para não dizer que eu não me apaixono, desde a Amy Winehouse, da Adele, aí tá difícil de encontrar algo que eu realmente goste, né? Que tem uma estética retrô também, né? As Sim, duas, né? Sim. sim. Claro, eu não posso cometer injustiça. Eu estou falando dos artistas que realmente que se tornaram conhecidos, né, com suas carreiras, porque a gente tem uma imensidão de artistas maravilhosos, escondidos, né, aí no submundo, vamos dizer assim, da música, tem condições de divulgar o trabalho decentemente. Tem artistas maravilhosos. Isso não posso cometer essa injustiça, essa leviandade, né? Sim. Então, tudo aconteceu de uma maneira muito natural, né? Essa escolha do estilo nosso, do jeito de vestir, do jeito da música, né? Então, aconteceu de uma somatória de coisas aí. O que eu acho legal no teu approach da música popular romântica dos anos 70 é que, assim, eu sempre me incomodei muito com bandas tipo Vexame, que Sim. tiravam a música exatamente como era feita, que era, assim, não creio que seja uma intenção, mas rolavam para mim, eu entendia como assim, essa música que a minha empregada ouve aí, que engraçadinha. Você dá um outro tipo de tratamento para a música e você até devolve uma certa conexão, porque essas músicas, no fundo, elas nasceram daquela fase soul rock do Roberto. Exato. E viraram aquilo, assim, até mesmo porque os caras não eram o Roberto Carlos. Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, esse tratamento pejorativo que algumas pessoas dão realmente da música dita, música cafona, brega, você falou da banda Vexame, né? Até o próprio Falcão dá um tratamento muito pejorativo a isso, meio que tirando um sarro desse estilo, desses artistas, quando na verdade eu aprendi a ver a pureza com que eles falam, com eles escrevem suas histórias, né? Eles não querem tirar sarro, na maioria das vezes, né? A maioria dos artistas aí que eu realmente sigo, eles querem contar as histórias que eles vivem. Eles querem contar as histórias de amor, as histórias de traição, de desilusão que eles vivem. Então, eles fazem isso com seriedade, eles fazem isso porque é uma maneira de pôr para fora o seu sentimento. Então, a gente se conectou, eu me conectei muito com isso. E eu acho que existem, assim como em qualquer estilo musical, existem músicas de excelente qualidade no brega, no cafona, e existem músicas ruins. Assim como na MPB existem músicas que são muito ruins e outras que são maravilhosas, né? Então, eu comecei, inclusive uma entrevista que eu fiz na Jovem Pan, eu disse isso, que o brega não pode ser confundido como um adjetivo, porque ele de fato é um substantivo hoje, ele é um estilo musical. Né? Tem um estilo literário de escrever, tem uma sonoridade, tem tudo, né, uma coisa,
Então, ele é um estilo hoje. Então, a pessoa não pode confundir brega com falta de qualidade, porque aí já tá errado, equivocado, né? É. Então, E no fundo, no fundo, assim, eu lembro uma vez que eu entrevistei o Fernando Mendes, eu sou um grande fã do Fernando Mendes, eu acho que o sim, Fernando Mendes, para mim, ele é o maior de todos, maior que o Odair José, assim. sim, E eu estava falando sobre isso, ele falou, cara, no final das contas, o que a gente queria mesmo era ser o Roberto Carlos, mas exato. a gente não era. E é engraçado que, não sei se você teve a oportunidade de falar com esses caras, com o Fernando, com o próprio Reginaldo, ou com o Vanderlei Andrade, que é do Brega Paraense e tal, eles falam igual ao Roberto, né? É sempre Eles uma coisa meio ambígua, né? Eles deixam uma nasalada, assim, na Eles voz. Né? falam, engraçado, graças a Deus, eu tenho amizade hoje, eu agradeço por isso. Ídolos meus passados são amigos. O Ovelha fala muito parecido com o Roberto. Sim. Eu conversei essa semana com o Bartol Galeno também, que é um amigo meu, que é o Bartol Galeno. Não toca fitas do meu carro, uma canção que faz lembrar você. E o Bartol também, ele queria ser o Roberto Carlos da época, né? E esses caras falam com verdade do som deles, né? Enfim, muito bacana. Porque era a tecnologia que eles tinham e era o conhecimento que eles tinham também. Agora, o Ovelha é um senhor cantor, né? Eu posso imaginar que você regravou aquela Te Amo, que mais posso dizer, que é difícil pra caramba pra cantar. É. E o Ovelha, fiz até um clipe com o Ovelha, a participação do Ovelha, que ele chega no meio do clipe, né, que a gente tá gravando. Inclusive, eu fiz um clipe que a gente tentou criar uma conexão, tentou e conseguiu criar uma conexão com o popular mesmo. A gente gravou no calçadão da cidade americana. Então, a gente começou a tocar, e aí o público começou a chegar, e a gente começou a dar os instrumentos nas mãos do público, eles começaram a fazer parte da banda, uma energia muito bacana, sabe? Assim, demos a música na mão do povo mesmo, e de repente chegou o Ovelha, ele criou aqui armou uma situação junto com o pessoal da produção, né? E criou uma surpresa para mim, chegou no meio da gravação, fazendo uma surpresa para mim, e foi muito emocionante, né? E tem até um relato nosso no final do clipe, então vale a pena quem não assistiu ver, porque é uma homenagem, na verdade, à música popular e a esses cantores populares, né? Você toma uma decisão que eu acho corajosa, que você grava Doida Demais do Lindomar Castilho, que é um cara que tem uma história muito complicada, né? Do Matoa. Aliás, Desculpa, cortei você. Sobre isso eu posso dizer uma coisa, sabe? Você me disse, eu me lembrei de artistas americanos como, por exemplo, James Brown, como, por exemplo, Johnny Cash e outros artistas, né? Ray Charles. O James Brown se viu envolvido em vários escândalos de droga, de violência contra a mulher e de várias coisas. Só que as pessoas lá, talvez a cultura deles, saiba dividir o que é a vida pessoal do cara da sua arte, do que ele criou como arte. Eu acho que o Lindomar Castilho, claro, tem uma tragédia na vida dele lá, matou a mulher e tal, mas a gente precisa separar o que ele criou como artista. É como... Eu tenho falado muito do Pelé também, eu sou muito fã do Pelé. Né? Tem um episódio lá da filha dele, lá, e as pessoas querem jogar ele no lixo por causa do episódio da filha dele. Não podem. O Pelé foi um gênio dentro do campo, então a gente precisa separar essas coisas. Eu acho que se a gente... O Edson que pisou na bola, né? Se a gente puder fazer isso, conseguir fazer isso com as personalidades, com os heróis brasileiros, a gente fortalece a nossa cultura, a gente começa a ter espelhos interessantes nas nossas profissões, né? E a gente tende a ser um país melhor, realmente, a gente ter essa cultura e essa valorização. Né? O Lindomar Castilho, então, a história é tão maluca que eu acabei conhecendo a filha, né, do casal. E ela escreveu um livro, né, que está para sair, justamente sobre... Ela se reaproximou do pai, apesar de ter toda essa tragédia, né, o pai matou a mãe, ela era um bebê e tal, e ela se reaproximou, ela escreveu um livro sobre isso. Então, eu tive também um contato com essa história um pouco mais próxima, porque a gente foi visitar o Sebastião Ferreira da Silva, que é um dos grandes compositores dessa época, e ele foi compositor da música Desapareça, que é um sucesso nosso. E eu fui visitá-lo já no fim da vida com um câncer, coitadinho, agora ele faleceu há um tempo aí. E ele me contou que ele era amigo pessoal do Lindomar, e naquele dia ele ligou várias vezes pro Sebastião, pedindo conselhos, ele tava, sabe assim, então... Eu realmente vivi um pouco por dentro o que foi essa situação, essa tragédia, né? E é uma coisa complicada. E mais uma vez, talvez a música dita, música cafona, música brega, que conta as histórias que a sociedade acha de mau gosto,
acha que é lavar roupa suja, né, em público. Talvez esse estilo é o que consiga mais retratar essa dor do amor, essas histórias trágicas que acontecem todos os dias no Brasil. Agora, Desapareça é o teu primeiro hit, assim, né? Sim, sim. Isso. E eu acho interessante, não sei se você concorda, mas o refrão de Desapareça tem uma coisa meio que o sertanejo é uma coisa completamente dos anos 70, mas é um tipo de refrão, é um tipo de pegada que a turma do sertanejo pegou, né? Olha, você é muito alinhado com o que eu sinto também da música. Eu falei exatamente as suas palavras, falo para todo mundo. Eu falo que a Desapareça é o que tem mais conexão com o sertanejo atual, que de certa maneira, muitas músicas tratam dessa coisa, né, não só de vai para lá, vai cuidar da sua vida, que eu quero ter minha vida, né? Como essa coisa de pegação, né? Que não é muito real. Eu pego todo mundo, eu saio com todo mundo, mas não é realidade, porque depois o cara chega em casa, tá sozinho, sofre por amor, ele comporia um brega, mas ele não vai compor porque não é bom, não é legal, ele não gosta, tá? Então, mas o refrão, o ritmo, né? O refrão é muito legal, né? Sim. A gente conseguiu dar uma conotação interessante, retratar de maneira interessante o nosso clipe também. Que o clipe, a primeira parte toda, eu tô fazendo trabalhos domésticos, né? E minha mulher tá no quarto, olhando o celular e conversando com outro homem no celular, no WhatsApp. E aí, de repente, dá louca nela, ela decide ir embora de casa, me abandonar, e eu saio ali com aquela cara, e quando ela sai do portão, eu fecho o portão e eu sorrio, porque ali eu vou começar a viver de novo. Aí eu pego minha bicicleta motorizada e saio pra rua, encontrar os amigos e ir no bar, né? Então Agora é louco, porque no teu novo disco você tem uma música que é exatamente o contrário, né, cara? Que a mulher faz a tua vida um inferno, mas você não quer largar ela, né? Exatamente. Exatamente. Paralelos, interessante, né? Sabe o que outra coisa que eu percebi no teu trabalho que me agradou muito? Você tem uma fixação pela fase soul do Roberto, né? Tenho muito, muito. Eu sou apaixonado pelo Roberto, Ritmo de Aventura, aqueles discos daquela época, que ele gravava inclusive com a banda Renato e os Blue Caps, né? Sim. E era maravilhoso. Paulo César Barros embaixo, né? Exato, era maravilhoso, entendeu? E eu gostava muito do Roberto nessa fase. Né? O Reginaldo tem discos maravilhosos nessa fase também, né? E que consegue dar essa pegada. Então, é maravilhoso. Essa é a minha fonte, né? Não, porque uma coisa que eu tinha notado, principalmente em termos de arranjo, quando você faz uma música de influência soul, você usa aqueles metais mais ardidos, que eram características da Stax, que é uma gravadora do sul dos Estados Unidos. Exato. Que era a referência do Roberto. Exato. Né? O Roberto nunca foi Motown, sempre foi aquela coisa mais ardida, mais crua da Stax, né? Otis Redding, essa galera aí que era Wilson Pickett, né? Sim. Era aí maravilhoso, é isso mesmo. Tanan Davis. É isso mesmo. Essa galera realmente fala mais pro meu coração também, né? E eu acabei embarcando também na geração seguinte dessa geração inicial do soul, que eram os caras que Joe Cocker, que misturavam o rock com o soul, né? Enfim, essa galera também inspira muito, essa fase deles me inspira muito, e essa é a nossa fonte, né, de inspiração. Você fez isso em Dois Passos do Paraíso, né? Que você fez um arranjo meio Stax ali. Exatamente. Nos sopros, assim. E por que gravar Blitz, assim? O tema casa, né? Sim, eu acho que o tema casa e principalmente, sabe, a gente pensou o seguinte, a gente precisa sair um pouco só do universo, entre aspas, cafona e brega, e mostrar para todo mundo que outros que não são considerados muitas vezes brega, conversam totalmente com o brega, com o cafona, né? Se você lembrar bem, essa música do Espaço Paraíso tem um verso que ele fala Arlindo Orlando, volte Arlindo Orlando. Isso, Arlindo Orlando, com seu para-choque duro, não sei o quê, que é um prega que ele faz talvez um paralelo com o que tinha nas músicas do Evaldo Braga, que tinha aquela locução no meio da música.
né? Sim, Que era como se sim. fosse você lendo uma carta mesmo para a pessoa amada. Então, eu comecei a pensar assim, poxa, mas o Blitz é uma banda de pop, né? Eles brincam com esses temas, mas não são considerados bregas. Então, vamos mostrar para todo mundo que a gente tem essa conversa com essa galera. E também me permitir, nesse disco, ter uma conversa mais franca, mais próxima com o sertanejo. Porque Sim. o hino da música sertaneja é, por que não, Boate Azul, É. né? Eu estive agora, recentemente, ano passado, numa festa do peão aqui na minha cidade, que é muito conhecida, festa pan-americana, e a convite de uns amigos do César Menotti Fabiano, né, que gostam São muito do nosso fantásticos. trabalho. Gostam muito do nosso trabalho. E eu estive no palco e eu vi os jovens, de jovens a pessoas de idade, cantando aos berros Boate Azul. E aí eu falei, puxa, essa música transcende uma geração, né? E nada mais nada mais é do que uma história que o Odair José cansou de contar nas suas É. canções. Principalmente Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, né? Foi no puteiro, se apaixonou pela mulher, bebeu, né? Enfim. Então a gente realmente se conecta um pouco mais com outros estilos e mostra que não existe uma separação na música. Apesar das pessoas terem esse desejo de rotular para tentar entender, né? Mas pessoas como você sabem que não existe uma fronteira. Não existe uma Não. fronteira. E assim como não existe, eu me permito até polemizar aqui, não existe uma fronteira da música brasileira com a música do mundo. É uma bobagem os puritanos que falam, mas a gente não pode beber da fonte dos imperialistas, não sei o quê. Ah, essa Bobagem. bobagem. Vai falar que a nossa MPB, a nossa bossa nova não bebeu da fonte do jazz. Bebeu da fonte Sim. do jazz. Então, né, E, seus nossos batuques não vieram da África. Então é. não existe uma fronteira, meu amigo. Então tudo o restante é preconceito. Tudo é uma coisa que não sei se sabe, mas tem uma história fantástica que o George Gershwin, o grande compositor americano, foi jantar uma vez na casa do Arthur Schoenberg, que era o cara do dodecafonismo, que fazia aquelas músicas todas difíceis, né? Sim. E o Schoenberg uma vez pediu pro Gershwin tocar, falou, olha, você não quer tocar piano e tal? E o Gershwin falou, olha, perto de você, a música que eu faço é banal. E o Schoenberg chegou e falou, música é música. É, música é música. É. Eu acho que talvez o Elvis tenha traduzido uma coisa que é o que eu penso, sabe? Uma vez perguntaram pro Elvis, o que você entende de música? Ele falou, não entendo nada de música, eu entendo de emoção. Se a música sua não passar emoção, meu amigo, vai trabalhar de outra coisa, porque a música os sons traduzem emoção, né? Então, eu acho que é isso a base de tudo. É. Agora, outra coisa que eu ia falar, você estava falando de Evaldo Braga, você nunca gravou Evaldo? Gravei no primeiro disco Sorria, 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 o grande clássico dele. É. E gravei também uma música que ele gravou, que na verdade é do Osmar Navarro, a música Mentira, Mentira, que é Sim. maravilhosa também, que ele gravou, que eu acho. Vieram me contar e até jurar que é de outro que tu gostas. Fingi que não liguei, mas quase, meu amor, caí de costas. Me digas que é mentira, tudo isso que eu ouvi. Aquele instante só Deus sabe o quanto eu sofri. Olha que poesia popular. É. É. Mesmo. Cara, eu adoro. Vocês que estão assistindo a gente, procurem. Eu adoro Eu Não Sou Lixo. Eu não sou lixo, Pra maravilhosa. você tratar assim, é. Eu tive no Danilo Gentili, ele me lembrou essa música. Ele falou, eu não sou lixo, né? Eu falei, puxa, precisa gravar essa música assim, com certeza. Uma vez eu fiz uma colaboração com a Luísa Posse e ela fez um especial só de sofrência. Então ela gravou uma do Pablo da Rocha, uma da Nara Costa e eu falei pra ela, grava Eu Não Sou Lixo. Porque Eu Não Sou Lixo é do cacete, assim. Não, e a gente, eu gosto sempre de contar histórias que estão por trás das músicas. As pessoas acham que é só música tal, que vai transmitir muita coisa, mas quando você sabe da história, você começa a pensar de uma maneira diferente. O Evaldo viveu uma vida muito complicada, né? Ele foi Sim. abandonado pela família, viveu num reformatório, né? Uma espécie de FEBEM da época, vamos dizer assim, né? E depois ele teve essa síndrome de rejeição a vida toda.
Aquelas namoradas que ele tinha, o sogro não aceitava, né? É, Então, assim, ele sempre tinha essa coisa, eu não sou livre, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa que... Então ele transmitia isso nas músicas, né? E com uma dor, assim, que poucos artistas eu vi ter tanta dor como o Evaldo Braga nas suas canções. e existia a lenda, né? Existia uma lenda de que a mãe dele era uma prostituta que largou ele numa lata de lixo, né? Exatamente, exatamente. É, É. que não é verdade, mas tem essa coisa, assim, né? Tem essa lenda. O Dadá Maravilha, o jogador de futebol, viveu nessa mesma orfanato com ele na época, né? E conta algumas histórias, né? Algumas são lenda, e é legal que fiquem algumas na lenda, né? Que a gente até acha É lógico. legal. É Como legal, diz o João Ford que fala, né? No Homem que Matou o Facina, quando a lenda for mais forte que a realidade, a gente publica a lenda, né? Exatamente, exatamente. Sabe outra banda? Putz, agora a gente tá batendo papo de comadre, mas pô, aquela Sádico Poeta do Fernando Mendes é muito boa também. Muito bom. Fernando Mendes, para quem não tá ligando o nome à música, né? É, Um dos últimos grandes sucessos do Caetano Veloso, tema de sim, filme, é uma música do Fernando Mendes, né? Um artista gostei considerado muito, não. muito brega, né? Com É, músicas maravilhosas, com poesias maravilhosas. Outro cara que tem músicas fantásticas, que eu também conheci, americano, ele veio fazer um show aqui, foi o Márcio Greik, né? Márcio Grey, sim. Músicas fabulosas, maravilhosas, né? Que o próprio Roberto gravou músicas dele. Então, assim, é preciso a gente valorizar, né, a cultura e tentar tirar, esse papo que a gente está tendo, a gente tentar tirar um pouco dessa visão adjetivista da Sim. música brega, né? A gente tem que encarar que é um estilo rico, muito rico, verdadeiramente popular, né, com um magnetismo muito grande das pessoas e que tem um valor muito grande, tem uma história muito bonita, né? Sim. Agora, você compõe também, e você, nas suas composições, você conta as suas histórias também. Aí, de onde nasce a tua inspiração para fazer uma música que se equipare em termos de filosofia ao repertório que você grava? Um repertório não autoral, digamos assim. É um desafio porque algumas histórias eu vivi, né? E aquelas que eu não vivi, para que a gente consiga passar a emoção, eu já contei a história de vários amigos, né? Enfim, e eu tenho uma música minha que chama Filmes de Amor, né? Que a namorada abandonou ele para fazer filme pornográfico, né? Então eu tenho um amigo que aconteceu essa história com ele, né? E tem vários outros, assim, histórias que tem um pouco dessa verdade, às vezes, de amigos e pessoas próximas, ou de pessoas que eu conheci, que eu ouvi a história, né? E, enfim, eu acho que a gente bebe da fonte do que está à nossa volta, das histórias verdadeiramente vividas pelas pessoas, né? As histórias de amor vividas pelas pessoas, né? E eu tenho até uma fala no meu DVD que eu falo isso, né? Esses caras, eles são revolucionários, porque eles ousaram contar a realidade amorosa do povo brasileiro para uma Sim. sociedade que não estava preparada e ainda não está preparada para ouvir essas verdades, né? Eu tenho um amigo pessoal meu, Maluli, Luiz Carlos Maluli, um grande produtor musical, Sim, o Lee ele, Jackson, né? Veloso, todo mundo passou pela mão do Maluli, né? Uma pessoa maravilhosa. E o Maluli estava contando para mim uma história de um grande cantor da música brasileira, não vou falar o nome aqui porque não vou revelar a história dele, e se apaixonou por uma prostituta, casou com ela, tem filho com ela e hiper ciumenta a mulher dele, né? E tem uma outra história de um executivo de uma grande gravadora que veio para o Brasil, e aqui no Brasil queria ir em uma churrascaria e queria conhecer um puteiro, né? E foi conhecer o puteiro, conheceu uma morena no puteiro, era para ele voltar naquela semana, ele ficou 1 mês e meio até voltar casado. Voltou casado, amor. Só que eles não contam, entendeu? Não é de bom tom contar essas histórias, não é chique. Isso é maravilhoso, isso Isso é sensacional. rico de histórias, sabe? Eu sou apaixonado por tudo isso que a gente tem na mão, né? E muita gente correndo atrás de temas aí de música,
às vezes temas fictícios, quando na verdade a gente tem um mar de temas verdadeiros, né, para contar. E A vida real ela é muito mais interessante, né, para você contar. Exatamente. E a gente tem, a esperança vem dos jovens, que hoje a gente tem muitos seguidores, que são jovens que hoje, graças à internet, não tem mais o filtro dos críticos, né? Sim. Filtro das grandes mídias, né? Que de certa maneira, criou uma injustiça para a aceitação desse estilo e até, de certa maneira, tentou jogá-lo para debaixo do tapete, né? Os caras não são da MPB. Eles não têm qualidade da MPB, joga eles para baixo do tapete e fala que eles são bregas, né? Isso é uma injustiça que se criou, né? Que só existe no Brasil, talvez pela história que a gente viveu, depois de 64, com a abstração da nossa letra para poder fugir da censura. Sim. Tornou a moda as músicas abstratas, que fugiam um pouco da música que tratava de uma maneira literal. Sim. Então, talvez, fruto disso tudo, o que era chique era você abstrair as letras, tornar as letras difíceis, entendimento difícil, né? E sim, quando aquelas que falam histórias de maneira literal são tratadas como músicas de menor qualidade, né? Então... você tem essa ideia também de que, principalmente na época da ditadura, o que valia era a música engajada, né? Exato. A música para o seu próprio, entre aspas, prazer, né, para você desfrutar e tal, não era boa. E isso caiu por terra quando o Paulo César Araújo lançou Eu Não Sou Cachorro Não, que é uma bíblia, né, para todos nós. Paulo César Araújo, falei com ele, é uma bíblia que ele escreveu. E artistas da música dita brega sofreram mais censura ainda do que muitos artistas da MPB. Né? O Valdir Soriano, que a música Tortura de Amor, né, que maravilhosa, né? E ele, por causa da palavra Tortura de Amor, foi censurado, né? E não tinha nada a ver, mas foi censurado. E o Odair José foi muito censurado. Foi muito censurado. Ele foi comungado pela igreja, porque ele quis tratar da história de amor entre José e Maria como uma história de amor cotidiana. Sim, né? Sim. E aí, foi excomungado pela igreja. A pílula, né? Pare de tomar a pílula, né? Dele também sofreu, enfim, Tinha a revista proibida, né? Que era sobre masturbação, né? Exato, exato. E ele é um mestre de tratar desses temas, né? E esses caras realmente, ele e outros caras são revolucionários. Eu acho que existe muito mais de rock and roll nessas histórias e muito rock and roll que tem por aí, entendeu? Que o nego quer inventar tema quando na verdade... Aliás, se a gente for traçar um paralelo com o blues americano, é muito mais próximo do que o brega fala, né? Muito mais. O cara mata a mulher, o cara sofre por amor. Exato, a mulher me traiu e tudo isso daí faz parte do blues, que é a essência do rock, né? Toda a música pop do mundo surgiu disso daí, né? Você sabe que, na minha experiência profissional, muitas vezes, assim, os caras mais preparados musicalmente são os bregas, assim. Você fala com um cara como o Odair José ouvia folk rock, né? Exato. E tem uma coisa que foi muito legal, que eu aprendi na minha conexão, com essa conexão de música sertaneja, porque na verdade a música sertaneja é uma continuação do popular romântico, né? Continuação do brega. Exato. E aí eu perguntei pro Zezé, eu falei, Zezé, você faz essa tremidinha, né? Esse vibrato, né? O que era? Você é que nem o Chororó, que eu via Bee Gees e tal. E o Zezé falou, não, cara, é Giliardi. Giliardi, olha aí. Porque era aquela coisa, porque eu queria ter esse sol que ele queima. E isso acabou influenciando o jeito de cantar do Zezé. Exatamente, exatamente. Esses caras influenciaram muito mais do que as pessoas imaginam, né? Aliás, o Roberto foi um colosso, né? O Roberto é um capítulo à parte. O Roberto influenciou todo mundo, né? Nesse Brasil, né? De MPB a sertanejo, tudo, né? E realmente... Só que, naturalmente, ele também trouxe essa fonte lá de fora, né? Começou com as traduções, né? Com as traduções, né? E trouxe para cá, enfim. Mas eu acho que é muito rico, né? Essa história é muito rica. Quem foi o grande ídolo que você conheceu e ficou muito emocionado, assim, do brega? Olha, me emocionei muito com o Odair, sabe? O Odair é um cara...
O Odair, realmente, eu fiquei até meio fãzão, assim, meio aquela coisa. Ele até, quase que ele falou pra mim assim, meu, acorda que eu sou seu amigo aqui, nós somos parceiros da música, né? Porque Cê- eu, Odair, eu sou seu fã, cara, poxa vida, não sei o que, ele vê os discos pra ele autografar, né? E, e o Odair tem uma representatividade muito grande pra mim, né? É um cara muito tranquilo, é um cara na dele. sim, Ele até tem esse conflito com ele, né? Ele não quer de maneira nenhuma ter aproximação com o que se fala que é brega, entendeu? sim, ele tem essa... Vários artistas fogem desse tema, né? E eu sou um jovem, né, perto da experiência dele, então eu respeito muito a posição dele, apesar de achar que realmente a gente precisaria contar com ele, com outros artistas, para trazer esses temas à baila Com mesmo, certeza. para as pessoas entenderem que não é por aí, que é para a gente valorizar, é para a gente aprender eu estava falando que hoje nós temos o advento da internet que fez com que a gente não tivesse mais esses filtros. Hoje o campo de batalha para nós é muito mais justo, né? Porque a gente tem hoje muitos jovens, hipsters e underground que adoram o nosso trabalho. Hoje mesmo eu recebi uma gravação de uma galera tocando um rock and roll de uma música minha, entendeu? E Legal. uma coisa assim bem underground mesmo, assim, homenageando. E eu fiquei muito feliz porque mais uma vez a gente, quer dizer, de novo volta a ter condições da gente conversar de novo com o público e ter a valorização dele. Se eles tiverem o tempo, a sabedoria de ouvir o que nós temos para contar, a história, a riqueza do nosso estilo, eles vão saber valorizar e falar, puta, isso é uma verdade, isso é uma música Sim, que tem verdade nela, entendeu? sim. E aqui vem a É, valorização. uma vez você estava falando... Desculpa, pode falar. O Odair teve isso, inclusive, nos últimos anos, né? O Odair mesmo ele falou para mim, muito surpreso, que ele mesmo achava que não tinha feito, algumas coisas não eram relevantes, que ele tinha feito em determinada época, quando nos últimos 5 anos aí, um pouco mais, ele teve suas músicas todas regravadas por bandas jovens, por artistas jovens, teve discos de releitura, ele hoje ainda é usado por muita gente, né? O Zé Cabaleiro produziu um disco dele, eu tive a honra de poder compor uma música com o Zé Cabaleiro, que entende isso tudo que nós estamos falando, que não tem esse preconceito, que sabe do valor da música popular, né? E, enfim, eu acho que é muito bacana isso. E o Odair é um cara completamente rock and roll, né? Os últimos discos dele são discos de rock, né? Completamente rock and roll. O último disco dele se passou completamente dentro do puteiro, entendeu? Tem até a música Bang, tem cada música, assim. E a capa do disco é ele com uma puta em cima do ombro dele, assim, né? A capa do Sim. disco dele. Então, assim, hibernando, o nome do disco dele é Hibernando na Casa das Moças. Hibernando, É, esperando o mundo melhorar, esperando o mundo. Porque nós estamos vivendo hoje, infelizmente, um período que talvez a gente esteja mais quadrado do que nós fomos nos anos 60, pra você ter uma ideia, né? Nós estamos sim. nos tornando um pouco mais quadrados, né? Mais preconceituosos com muita coisa, né? E, Você tem um approach específico, né? Que é principalmente a música popular romântica da década de 70. Assim. Você pretende uma vez abranger? Você tem esse, o brega paraense, você tem, sei lá, o brega de Pernambuco também, né? Essas canções? olha, eu, eu nas letras, né, no trabalho melódico, com certeza, com certeza. Inclusive, eu sou muito fã de Raimundo Soldado, Hum, né? Raimundo Soldado tem uma música, como que é, um parceiro aqui, agora a festa vai começar e nós vamos dançar até a madrugada chegar. E essa música tem uma batida de um som lá próprio da região, o próprio Franquito Lopes, né? Franquito sim, Lopes, Índio Apaixonado. oh, eu te amo, meu amor. É maravilhoso, sabe? Então, assim, a melodia, as letras, certamente eu quero fazer, vou fazer algumas coisas assim. Eu não, como eu sou muito apegado ao ritmo do rock, dessa onda que eu levo, eu tenho até uma dificuldade, às vezes, de agregar o ritmo de determinadas Sim, regiões. E aí eu também, muitas eu não acho que
que fique legal. Acho que é até uma forçação de barra, só para Eu querer ser entendo. cultural, né? Aquela história. Só para querer ser cultural, vou misturar com uma batida que... Então, às Só vezes, para ser moderno. eu prefiro fazer um som que eu goste da levada, da batida, que eu acho que tem energia, que eu acho que tem o lance, né? E aproveitar das letras, da cultura deles, né? Enfim, do que eles trazem é muito bom também. O, outra música que você gravou que é muito significativa é Feiticeira, né, do Carlos Alexandre. Carlos Alexandre é um cara também ficou muito conhecido, né? Um galã, né? É, Que morreu muito jovem também, né? E que tinha algumas músicas bem interessantes, tem, né, uma voz específica, né? Aquela voz sem potência, com aquele vibratozinho, sim. né? Aquela coisa assim, né? É, E, e fez tornar sucesso, né? E o Carlos Alexandre é um cara querido até hoje, você post das coisas, família dele recebe muito carinho ainda, né? Eu é, também gostaria de lembrar o outro cara que é muito importante, que é o Ronaldo Adriano, que é o cara que compôs, sim. inclusive, com o Lindomar Castilho, a música Doida Demais. E o Ronaldo Adriano tem músicas fabulosas. Ele que gravou a primeira vez Desapareça. Eu vi Desapareça na voz do Ronaldo Adriano. O Ronaldo Adriano Você, tem uma música, inclusive, que eu quero gravar, que é Doida, Desalmada e Atrevida. Você é doida, desalmada e atrevida, sempre quer a vida só para fazer sofrer. Por isso nunca vai poder transar comigo, não quero papo contigo, Deus me livre de você. Essa é o Ronaldo Adriano, maravilhoso. você estava falando do Carlos Alexandre, aí e falando de preconceito, eu lembro uma vez que na década no início da década de 80 tinha um crítico chamado Alfredo Borba, que ele tinha a mania de quebrar os discos na guilhotina e tal. Sim. E ele ouviu o disco do Carlos Alexandre cantando Ciganinha, né? Que não é pra voz dele, né? Que ele canta Você é Ciganinha. Aí ficava o Alfredo Borba, tá parecendo estrangulando esse desgraçado. É assim mesmo, é assim mesmo. É a característica dele, é maravilhoso. Agora, é muito legal, né? Porque é como a gente estava falando, é um som que traz muita verdade, assim. E eu confesso a você que quando entrei no teu universo, assim, é, movido um pouco pelo preconceito, né, de crítico, pô, lá vem mais um que acha que sabe fazer música brega. Mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade dos discos, assim. Que legal. Com a verdade que você leva para a música, assim. Eu acho isso muito bacana. Sim, a gente, Sérgio, faz o que com muito carinho e a gente não faz. Você deve ter sentido isso. Eu nunca fiz música para querer ser comercial, para vender. Sim. Fiz música porque eu amo esse estilo, eu amo aquele ritmo. Eu acho que também muitas músicas, muitas composições da época mereciam um cuidado mais, uma atenção maior aos arranjos, uma atenção maior à gravação, né? Por que não uma atenção maior também à parte vocal, né? Porque eu tive a informação, inclusive, de uma Lully, não sei até que ponto isso é verdade, mas que esses artistas do Brega, eles recebiam orçamentos pífios para produção, É. enquanto toda a verba ia para os grandes artistas da MPB, entre aspas, né? Sim. Na verdade, quem sustentava as carreiras desses artistas da MPB eram os Bregas, né? Porque a venda deles sempre foi muito maior. Não por um motivo de correr atrás do que era comercial para vender, mas porque era verdade. Porque Sim. o povo se identificava e se identifica com as histórias deles, né? Então, eu acho que tudo isso é importante de se dizer e realmente tem o valor, né? Tanto que você tinha a história de que a Philips, a Polygram, tinha o selo azul, que era a Philips, né? Que era para os artistas de elite, e o selo vermelho, que era o Polydor, que era para os brega, né? O Cine Magal, o próprio Tim Maia gravou. Sim. E aí o Max Mainak, que foi presidente da Sony, contou para mim que o Raul Seixas, né? Sim. Pelo passado dele na CBS, ele ia gravar na Polydor. Sim. Aí o Menescal foi conversar com o Raul Seixas, chegou o Pandemia e falou assim, não, esse é azul, não é vermelho. Exatamente, exatamente. E poucas pessoas sabem que o Raul Seixas foi um dos maiores compositores bregas. Foi. Né? Ele compôs, puxa vida, me fugiu agora Doce Doce Amor. MDC é uma brincadeira, mas ele
Jair Adriano, Doce Doce Amor, do Jair Adriano. o maior sucesso do Jair Adriano, que é aquela música, meu Deus do céu, fugiu agora. É a música do Raul Seixas. Então, Doce Doce Amor. Doce Doce Amor. Doce Doce Amor, onde tem andado. Seixas fez essa música e fez música para vários e vários artistas do brega, grandes sucessos, né? Ele até brincou com isso no MDC da Minha Vida, né? Que ele fez na brincadeira. Que é uma senhora canção brega, né? Exato, né? É isso aí. Cara, uma canção que tem o verso, não posso nem sentir cheiro de lasanha, que eu me lembro das casas da banha. É impressionante, né, cara? Maravilhoso. É muito bom, cara, é muito bom. Vem cá, mestre, a gente está se encaminhando no final do nosso bate-papo, infelizmente. Agora, eu queria fazer um agradecimento público, porque você fez uma live com renda revertida para a PAI, não foi? Sim. Me conta mais sobre isso. A gente, talvez que acompanha os nossos vídeos, nosso trabalho, ele consegue entender rapidamente a verdade do porquê a gente faz música, sabe? Nós somos uma família muitos são profissionais de outras áreas que... talvez se você se lembrar do filme Blues Brothers, sim, você vai entender um pouco mais do que nós vivemos. O filme Blues Brothers aquelas pessoas que sonham em viajar, em fazer sua música, só que estão trabalhando cada um em outras profissões, quando de repente os irmãos vão lá e resgatam eles e falam, vamos tocar. Então nós fazemos isso também, né? Os músicos amam o que faz, então a gente sente essa verdade. E nós não fazemos para objetivos comerciais. E a gente acaba se engajando, sabe? Engajando em causas, engajando em coisas verdadeiras e que realmente tem valor para mudar um pouco a forma, talvez tão capitalista que a gente vive nos dias de hoje, né? E eu acho que não é mais do que obrigação a gente olhar para essas causas, para essas pessoas e fazer a nossa parte como artista para conscientizar, né, o mundo, que se a gente olhar só para coisas, né, para capital, a gente não vai ser feliz, de maneira nenhuma, né? E aí o tesouro está ali no meio do outro, né? A Elô Carvalho está perguntando o que você acha da Maísa. Eu gosto muito. Eu acho maravilhosa a Maísa. Eu acho uma pessoa assim de uma história de sofrimento muito grande, né? Ela passava nas suas músicas essa coisa visceral, né, na maneira de cantar, né? E é uma única, né? Uma artista única também que nós tivemos aí. Mas ela era terrível, né? Terrível. Ela era tinha uma história, acho que foi o Ronaldo Boscoli que contou aqui, que a diversão dela e do Boscoli, eles pegavam assim de madrugada em São Paulo, pegavam o telefone e viam o prefixo, sei lá, de Conselheiro Carrão, Penha, tal, ligavam pro peão, né, e ligava e o cara atendia puto da vida, né, porque ligava às 2, 3 horas da manhã e ela falava pro cara, não, aqui é a Maísa. Aí o cara, vai se ferrar, aqui Maísa. E ela cantava onça pro cara, assim, no telefone. Aí acabava, ela chegava pro Ronaldo Bosco e falou assim, agora imagina esse cara chegar lá na fábrica e falar, pô, a Maísa me ligou ontem à noite. Olha, maravilhosa. Olha que coisa. Tudo doido, velho. Maravilhoso. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, cara. Espero que quando passe essa pandemia a gente sente só para falar de brega. Para falar de brega, para tomar uma cerveja, para comer um churrasco. Sim. Né? E chorar as mágoas, né? Porque a gente é brega. Orgulho. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Obrigado, Sérgio. Beijão para todo mundo aí. Valeu. Beijão.